Oi, tudo bem? Gente, começando primeiro programa Vozes e Talentos comigo, Lilian Guimarães. É um prazer estar aqui. Tô assim, tremendo na base, né? Mas é uma experiência nova e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, minha primeira convidada para este primeiro programa é a Ellen Rose Rodrigues, a minha chefinha. Não só porque ela é pequenininha, mas porque assim eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu já falei isso pra ela, deixa eu me segurar aqui, senão eu choro, porque eu sou chorona. Porque a Ellen foi assim, ela e o Murphy, né, o esposo dela, eles me inseriram no mundo profissional da música, né? Porque eu toco piano desde os 6, mas eu toquei muito tempo, muitos anos só na igreja. E profissionalmente, assim, foram vocês dois que me abriram essa porta. Então eu agradeço por você estar aqui, por ter aceitado ser minha primeira entrevistada. E eu a conheci, a gente estava até falando ali fora, no século passado. 1998 que eu te conheci, lá em Epitácio, quando a gente fazia o curso pela Unesp lá, né, que era a Universidade Livre de Música, né? Eu te conheci lá, conheci você, acho que o Murphy estudou lá também, né, o Germano também. E teve a outra Ellen também, né, que infelizmente já não está mais entre nós, que também era professora de música. Mas eu vou deixar a Ellen falar dela. O que a Ellen Rodrigues é, assim, profissionalmente? O que você já fez na sua vida? Nossa, eu sempre tive inserida nas artes, né? Então, é na música, é na dança, é no teatro, é nas artes manuais. Eu adoro fazer crochê, sou artesã. Como é que chama? Amigurumi? Amigurumi, né? Amigurumi. Então, eu sempre tive envolvida com isso, né? Desde de criança, com a música, depois, quando vir para Dracena, já jovem ainda, fazia dança com a Leila Salles. Então é bailarina, dançarina também, essa Ellen. Ó, escondendo os dotes. Já vamos colocar ela pra dançar no carnaval. Oh! Depois eu tive uma participação muito rica no grupo Com Licença Vou à Luta, na época que eles fizeram o Morte e Vida Severina, que precisava de um coral para acompanhar o grupo, né? Então a gente foi participar dessa peça junto com todo o pessoal do Com Licença, com a Que Zeni, legal. e foi uma experiência muito enriquecedora pra gente, né? E a música, tô Tá sempre sempre a ali, vida inteira. né? Ô, Ellen, eu assisti o seu programa não, né? A sua entrevista com a Maria Rosa, que foi quando você esteve aqui, né? Acho que foi em 2023, né? Certo. E ali você falou um pouco de como foi, assim, de onde você nasceu, da sua família. Eu queria que você lembrasse, En- pessoal. Então, eu nasci em São João da Boa Vista, que é uma cidade no interior de São Paulo, perto da divisa com Minas Gerais, lá, Poços de Caldas, mas é São Paulo ainda. E a terra da Guiomar Novaes, né? Depois a gente fala dela. E eu vim pra cá com 15 anos, mais ou menos, quando meu pai trabalhava nessas empresas de pavimentação de estradas, então a gente mudava muito, né, de cidades. E quando a gente veio para Dracena, ele acabou se aposentando aqui, aí ficou por aqui, foi trabalhar na prefeitura, né? E a gente ficou por aqui. E eu fui estudar, quando eu vir para cá, eu já estava no final do meu curso de piano, fui estudar na escola da Dona Olga, né, com a Dona Elza. Eu não tive aula com a dona Olga, mas eu também estudei no Carlos Gomes. Então, no Carlos Gomes eu estudei com a Dona Elza e terminei o meu curso de piano aqui, né? E depois fui trabalhar com a Dona Olga lá até eu abrir a minha escola. E antes de vocês virem morar aqui, vocês moravam em São João ou mudaram muito, assim, de cidade? Olha, a gente morar de São João, a gente foi para São Paulo,
Parapuã, que é aqui perto, moramos em Bebedouro, né? Foi em Parapuã, não foi que você começou a Em estudar piano, Parapuã né? que eu Você falou, comecei, você viu suas isso amiguinhas da mesmo. sala, da escola. Isso, todo mundo estudava piano. E Parapuã é uma cidade bem pequenininha, né? Sim. Então, todo mundo ia no piano, eu também quis ir. No fim, só eu persisti. Você sabe que quando eu ouvi a sua entrevista com a Maria Rosa, que você falou isso, eu falei, olha, que coincidência. Porque quando eu vim estudar aqui, no Carlos Gomes, eu morava em Irapuru, comecei Sei. a aprender piano lá, com a professora Fernanda Menegues. Então, Fernanda, se você estiver vendo, um beijo. Com 6 anos. E aí ela estava assim também numa idade de vestibular, então ela parou de dar aula e eu vim pra cá. A gente vinha numa turma sozinhas, naquele tempo tinha ônibus, né? A gente vinha acho que numa turma de umas 6 meninas, só eu continuei. Todo mundo foi parando. Todo mundo foi parando, só eu continuei. Eu não terminei o curso de piano, né? Igual eu já te falei várias vezes. O que eu me, assim, aperfeiçoei, vamos dizer assim, foi tocando na igreja, né? Porque eu ajudava minha mãe a ensaiar coral, então tinha que ler partitura e tal. Sei. Mas fui a única. De todas as meninas, nenhuma prosseguiu tocando. Pra música, você sabe, precisa de persistência, foco, E gostar E muito, gostar né, Ellen? muito, Gostar senão, muito. porque exige muito, né? Sim, Para você evoluir, sim. você precisa estudar bastante, senão não evolui, Não né? vai, não vai Você mesmo. vai desanimando. Você dá aula, você sabe disso, né? Sim. Ai, ai. E eu quero te perguntar da sua formação. Então, eu fiz o curso de piano, eu terminei aqui, né? Fiz pedagogia, graduação, fiz arte e fiz uma pós-graduação em arte e letras, né? E fiz os cursos de regência, né? Ia muito para São João da Boa Vista, para Londrina, né? Então, Tatuí. E você chegou a lecionar a parte de pedagogia, tipo alfabetização, alguma coisa assim, ou sempre Não, não, sempre na na música. música? Eu trabalhei no estado, né, como Aham. professora de arte, aposentei no estado, então, como professora regular de arte, Sim, né, mas sempre trabalhando sempre nessa área. com a música ali, né? Sempre. sempre. A veia artística, porque Sempre na prevaleceu. outra entrevista você falou que sua mãe toca acordeon, Minha mãe tocou, né? né? Tocou acordeon, meu pai tocava violão e sempre estava cantando com a gente em Então casa, né? eles te incentivaram, né? Bastante, bastante. Era uma Porque- casa musical. Ai, que gostoso. Porque às vezes a gente vive assim nesse meio musical e nem sempre os pais concordam, Sim, né? Tipo assim, você vai viver de quê? Né? Você faz o quê? Eu sou musicista, né? Eu sou professora de música. Tá, mas você trabalha com o quê? Hoje Acontece. eu ouvi quase isso quando eu estava fazendo faculdade. Que eu me formei em música também, né? Graduação de música. E uma pessoa perguntou pra mim: "Tá, mas aí você vai fazer o quê? Você vai viver fazendo show?" Não, gente, não é assim, As né? pessoas são má. Isso é má informação, né? Porque as Não pessoas tem- veem muito a música só como um hobby, não né? tem Não, ideia. não vem Verdade. como uma profissão, como um né? trabalho, né? Infelizmente, né? Então, assim, seus pais não tiveram nenhuma Não, objeção nenhuma objeção, não. à sua carreira. Não, Foram de jeito totalmente nenhum. seu suporte Sempre ali, né? incentivadores, né? O meu pai era assalariado, trabalhador e em casa tinha 2 pianos. Ele comprou que 2 ruim. pianos, Ai, um que para ruim. mim e um para minha irmã. Né? Nós duas ruim. finalizamos o curso de piano e ele deu um piano para cada uma. São só vocês duas? Eu tenho um irmão Tem um também, irmão. no meio, né? Uhum. Meu irmão é guitarrista, toca muito bem violão, também toca Então os piano, os tudo. três foram para essa área. Todo mundo E seus gosta de filhos? música. Os meus filhos também estudaram música, né? O Lucas canta, toca violão, a Michelle toca piano, canta também, mas seguiram outras carreiras, né? Tem a música como hobby.
Mas os dois Também têm a puxaram música essa na veinha vida. artística, assim, né? É, Deu uma respingada, né? sim. E você que foi professora dela ou não? Sim, dos dois, né? O Lucas estudou bateria, Ah. mas estudou um pouco de piano comigo também, e ela foi minha aluna Ai, também. que legal. Foi. E conseguia fazer essa separação? Ó, agora eu sou a professora de piano, não Às sou só a vezes, mãe. né? Às vezes, a gente com os filhos é mais brava ainda, né? Tem menos Verdade, paciência, né? verdade, verdade. Você sabe que assim, eu tenho 3 meninos também, né? Dos 3, só o meu mais velho, Que gosta. que foi assim, mas eu nunca falei, ó, você vai aprender. Não, ele que pediu, né? Então, quando eu tava morando em Tupi Paulista, ele entrou no guri. Só que lá no guri ele começou a aprender primeiro trompete. Aí ele mudou de horário na escola, então teve que mudar o horário no guri também. Aí ele foi pro violão, que já era o que ele queria, Sim. né? Mas depois ele desenvolveu sozinho, sabe? Começou a tocar violão, tocar guitarra, bateria. Ele nunca fez aula, ele toca como Ai, que se bom. tivesse realmente aprendido na escola. Aí, quando nós moramos em Campo Grande, ele fez parte da banda marcial da escola que ele estudava e lá ele tocava bombardino. Sei. Então, assim, ele tem a boca dura, né? Que o pessoal fala, né? Tinha a boca dura para poder tocar instrumento de sopro. E Legal. ele sabe ler partitura, mas assim, eu nunca impus, Que né? bom, é isso. Mas os Pessoas, outros dois né, já que procuram. não quiseram saber muito, não. Mas estão ali aguentando a mãe cantando, tocando, né? Já é bastante. Já é bastante. Então, Ellen, você formada professora, né? Fez o curso de graduação em arte. E você dá aula hoje, não só na instituição artística Guiomar Novaes, você dá aula na APAE também. É. Como que é a sua experiência ali? Então, na APAE faz 23 anos que eu estou na APAE. Nossa, E é algo assim fantástico. é, A APAE é o lugar que todo mundo deveria estar em algum momento da vida. Sim, para porque ter essas experiências, né? eles encaram a vida muito diferente da gente. Então, às vezes, eu vou lá toda segunda-feira. Então, às vezes, você não está num dia muito legal. Eu saio de lá muito melhor do que eu cheguei. É né? um ambiente Porque leve, né? eles são alegres, eles valorizam a tua aula, eles adoram a tua aula. Então, é gratificante trabalhar na APAE. Você sabe a gente falando aqui aquela hora das pessoas não entenderem a questão da música, se elas entendessem o poder que a música tem na mente das pessoas, né? Uma vez eu participei de uma palestra que uma neurocientista mostrava assim uma imagem das áreas do cérebro que são ativadas quando a pessoa ouve música, independente de qual ritmo, de qual estilo. A música é o agente externo que mais, vamos dizer assim, movimenta áreas no nosso cérebro, né? Com certeza. Então, as pessoas se entendessem isso, muitas coisas poderiam ser melhores se todo mundo tivesse uma experiência musical, né? E para as crianças, né, que são assistidas pela PAI, não só crianças, né, tem adultos lá também, né? Sim, Isso é assim realmente algo muito bom mesmo, né? É verdade. Eles cantam no coral e contam os dias da semana. Quantos anos que a PAI fez mesmo esses dias? 54? Acho que 54, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Ai, que imagem linda. Adorei, Gustavo. Gostei. É verdade, é isso aí. Agora vamos falar daquilo que faz, com certeza, o seu coração bater mais rápido, o seu olho brilhar, que já vai completar 40 anos já, né? O ano que vem. Ano que vem, é É verdade. isso? Né? Que ano que você fundou a escola? Em 87, né? Nós começamos lá com o conservatório e vai fazer já 40 anos. Instituição Artística Guiomar Novaes. Aí, gente, vai estar passando para vocês aí. Ellen, quando que foi assim que você falou,
vou abrir uma escola? Olha, você sabe que sempre, desde criança, eu queria ser professora. Hum, É, e meu irmão é um pouco mais novo, então, em casa, criança, eu vivia sendo professora do meu irmão, fazendo, sabe? Então, eu sempre quis ser professora. E depois com a música, mais ainda, eu quis continuar a ser professora de música, né? E quando eu terminei o curso de piano, eu terminei também o colegial, era época de prestar vestibular e sim. tudo mais. E eu fiquei entre a música e a parte de exatas, que eu gostava muito, né? Mas a parte de exatas eu tinha que ir embora e tal, e aí meu piano ia ficar, aquela coisa. No fim, eu acabei ficando, fui fazer pedagogia e fiquei aí com isso. Falei, não, eu vou seguir o meu projeto de ser professora e vou abrir a escola de música, né? Então, e aí demorou um tempinho, eu terminei meu curso de piano em 80, né? Fui abrir a escola em 87. 87. Até organizar tudo. Isso, né? E eu sou muito realizada com isso. Você teve alguma resistência aqui na cidade, assim, com isso ou não? Não, na época que tinha o Conservatório Carlos Gomes, e eu tinha estudado com Dona Olga e tudo, então criou uma. Puxa, você vai abrir uma escola e vai concorrer comigo, né? Mas no fim a gente se entendeu e tal, e deu tudo certo, É porque né? eu acho que na região, acho que Dracena aqui, eu falo região assim, tipo, vindo de Pacaembu pra cá, eu acho que era só aqui que tinha, né? Então, assim, Então vinha bastante gente procurar, né? escola que fosse reconhecida, né? Que tivesse o curso técnico, né? Era Sim. só aqui mesmo. É verdade. E do princípio, assim, quais eram os cursos? Era só piano ou não? Então, a minha área é piano, né? Então, no início eu tinha piano, teclado, órgão, ainda era aquele órgão de pedaleira, né? Que a gente tinha. Toquei na igreja. Isso, é isso aí. E eu tinha um professor de violão, né? E aí depois foi crescendo, aí eu arrumei um companheiro baterista, né? Então, menino bagunceiro que gosta de... Ah lá, falando bateria lá, Que aparecendo lá. agregou mais ainda, né? E aí a gente vai formando os alunos e muitos acabam ficando Acabam com a ficando gente, ali. né? O Diego mesmo foi um. Diego estudou a vida inteira. Eu brinco com ele, nossa, Diego, você vinha de skate na aula. E o Diego já faz muitos anos lá que estuda com a gente, né? Então, Diego Tatu, né? Que o pessoal conhece, né? Diego Tatu. Isso mesmo. A Andressa também. Foi sua aluna, A né? Andressa foi minha aluna desde de bebê, com 5, 6 Nossa. aninhos. Fez o curso todo e ficou. Uma curiosidade. A Andressa e eu fazemos aniversário no mesmo dia. É mesmo? Que legal. Então a gente vai agregando. Aí a Ana Laura, agora recentemente, terminou o curso de violão e também ficou. lá. A Isabela terminou o curso de violoncelo e ficou lá com a gente também, né? Então a gente vai ficando sempre com uma turminha. Então hoje na escola, quantos cursos estão tendo agora, então? Eu tenho curso de piano, teclado, canto, violão, guitarra e contrabaixo, violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico, bateria, percussão. É pouca coisa, gente. Pouca coisa. Quer dizer, o que você quiser, dá pra gente. Que você sentir assim, trabalhar, olha, eu sempre quis tocar tal instrumento. Vai lá na instituição artística Guilmar Novaes, que ele vai ter. Se não tiver, aí ela vai dar um jeito. Com certeza. Vai achar um professor, vai te ensinar. O pessoal mais que canta no coral, por exemplo, que não tocava nenhum instrumento, para a gente estudar um pouco da teoria musical, a gente montou um grupo de flauta doce, né? E aí... Eu acho que passou no vídeo ali já o grupo. É uma forma deles aplicarem os conhecimentos musicais em algum instrumento, que seja simples, mas que eles conseguem aplicar, né? Eu acho que eu não falei isso, gente.
além deles terem aberto essa oportunidade para mim na área da música, mas por que que eles fizeram isso? Porque eu já dei aula lá no Gilmore Novaes. Com certeza. Né? Então, assim, algo que eu acho muito interessante ali é que você, assim, praticamente todos os alunos, eles não têm acesso somente ao instrumento, eles têm acesso também à teoria, Isso, né? é Para a aprender gente, a ler partitura, a né? gente entende que tudo é um processo, né? Então, se você estuda um instrumento, qualquer que seja, você precisa estudar a parte teórica para te favorecer a leitura, né? Sim, E precisa cantar em algum dos nossos grupos de corais para desenvolver afinação e outros conceitos musicais, né? Rítmica, independência vocal, sim. né? Que vai te ajudar em qualquer instrumento que você estiver estudando. Quando eu dou aula particular, eu também volto um pouco assim, né? Mesmo que a pessoa vá aprender canto, eu dou uma noção de leitura de partitura. É importante. Porque eu falo assim, se você um dia for embora, eu falo isso principalmente para as pessoas que são da igreja, que geralmente são as que querem vir aprender canto, né? Se um dia você for embora e você for participar de uma igreja onde tem um regente, né? Você vai participar de um coral e o regente gosta de usar partitura, você já tá à frente. Sim. Porque, particularmente, eu acho que você vai concordar comigo. Esse negócio que é só a letra, repete aqui, 2 vezes aqui, não sei o que, não sei o que. Complicado, né? Eu não gosto, não. É complicado. E Eu você, não sem a gosto. partitura, você canta só aquilo que você conhece, né? E mesmo que você Se não você saiba, lê- né, igual você fala lá no coral, mesmo que você não saiba qual nota que é, mas se você Exatamente, vê né? que a nota tá subindo, tá descendo, você sabe como é que você vai ter que Você cantar, precisa né? saber o funcionamento da leitura musical, Tá vendo, pelo menos gente? a linguagem, né? Tá vendo meus alunos aí de coral que eu dou aula Importante. no Panorama? Eu falo isso às vezes, mas tudo bem. É muito importante. Ó, no vídeo que eu fiz, mostrou bastante as premiações. Vários quadros. Até eu mostrei o vídeo pra ela e ela falou, nossa, quanta coisa. Pois. Essas premiações, Ellen, são pela instituição? Sim. Ou aborda tudo? Você como professora, Então, Murphy? tem para a instituição e tem como professores, né? Professor de bateria, a gente já ganhou, professor de piano e teclado. Até secretária a gente já ganhou uma vez. Tá lá, tia Marli. A minha mãe que tá lá desde sempre, né? Então, essas premiações foram sempre junto com os professores, né? Olha, tem as fotos dos... As formaturas antigas, olha lá. Bastante coisa, gente. E o coral, quando que surgiu ali na Coral escola? surgiu em 98. O coral existia desde sempre, mas como matéria na escola, né? Sim. Então a gente sempre teve essa matéria, canto coral, para quem estudava música. E aí o pessoal adulto, a gente quer cantar, os pais e tal. E aí a gente abriu o coral. Ai, que legal. Né, para todo mundo, quem quiser cantar, vai lá, aprende, né? E assim, é mais um projeto social, o pessoal do coral paga uma mensalidade simbólica lá de R$15 Pouca coisa, para as cópias, né? Sim. Xerox e tal. Bastante cópia, viu, gente? Bastante. E é muito legal, a gente tem relatos lá no coral de pessoas que tinham depressão, que com o fato de cantar, de se apresentar, que o coral tá sempre com compromisso, vai para cá, vai para lá, se apresenta aqui. Então você se sente pertencente a um grupo, né? A importância que tem, porque cada um tem a sua importância ali, apesar de ser grupo, né? Mas todo mundo tem a sua importância. Se sente animado pra estar ali, né? Claro. Eu vou te falar, eu vou falar só pra você, tá? Mas esse começo de ano eu passei por um período depressivo, né? Então. Vão acontecendo as coisas assim na vida da gente que a gente não planeja, né? Então eu passei um período bem depressivo. João Ângelo tá aqui assistindo, ele tá de prova. E os dias do ensaio, sabe assim, né? Muito porque a música é algo
que eu gosto desde criança, né? Meu, assim, então estar ali participando com vocês do ensaio. Eu entrei no coral agora, esse começo de ano, e bem no meio de um projeto que a gente ia cantar em italiano, gente. Pois Ópera. Foi um desafio, né? E, assim, ter que aprender ali as músicas que a gente só ouve, né? Na televisão, na rádio. A gente tem que aprender para a gente participar de uma apresentação que até aqui foi, assim, algo que me preencheu. Que sabe? bom, Então, que bom. foi assim, me animou realmente fazer parte. E lógico, o João Ângelo junto, né? Vamos, amor, vamos. Com certeza. Né? Os dois enriqueceram muito o coral. Então, assim, realmente, gente, é muito bom. Você se sentir parte de algo. Né? É verdade. É verdade. E ali onde é a escola era uma casa. Era ali que vocês moravam ou não? Não. A escola no início era em outro lugar, né? Aí depois ali foi comprado, era uma casa antiga. E a gente foi reformando aos poucos, né? Primeiro a escola mudou para lá, aí depois eu tinha um espaço enorme lá no fundo. Que aí eu falei, por que não? Se eu tiver aqui, eu vou poder atender já é melhor. Já é meu. Eu tenho adulto que vai estudar na hora do almoço, né? Que vai estudar à tardezinha, à noite. Então, se eu morar aqui, facilita, né? Então, aí a gente construiu lá no fundo da escola mesmo. E ficamos por lá. E facilitou muito a nossa vida. Fica bem mais fácil, né, Ellen? Com certeza. Fica bem mais fácil. Para nós e para os alunos também. Para os alunos, né? Que toda hora a gente tá lá, né? É que a gente vê, quando a gente vai no ensaio do coral e tá indo embora, a gente termina o quê? Umas 9h30, né? Tem um pessoal chegando lá, né? Tem aula ainda. Pra ensaiar, pra ter aula. Violino? O Fernando faz aula das 10 às 11 da noite com o Diogo. Uma coisa que eu não perguntei, eu esqueci. O nome dos professores. Quem são os professores lá agora? Então, tem a Andressa, o Ricardo. Andressa Basílio, né? Piano e teclado. O Ricardo também. Piano e teclado. A Isabela, violoncelo e canto. O Diogo, que é violino e viola de arco. E contrabaixo acústico. A Ana Laura e o Diego, que são violão, guitarra e contrabaixo elétrico. O Murphy, que é bateria e percussão. E eu. Bom. Já falou, é você. E eu. Gente, para quem talvez não saiba, quando a Ellen fala viola de arco, é um instrumento que o desenho dele é igualzinho do violino, só que ele é um pouquinho maior. Tá? Então não é viola essa aqui não, tá? É a viola que faz aqui, ó, igual o violino. São instrumentos de orquestra, né? Olha lá. Faltou eu ali. Faltou. Você e o Ricardo. Ai. Mas é uma escola, assim, consolidada, né? Onde a gente vai, a gente fala da Ellen Rose, todo mundo já sabe quem é. Agora fala do nome. Por que Guiomar Novaes? Que Guiomar Novaes não é a sua mãe. Não, então, você sabe que tem gente que ainda até hoje chama minha mãe de Dona Guiomar, né? Mas não, Guiomar Novaes foi uma grande pianista que morreu perto dos anos 80. 79. Então, eu vi que ela morreu em 79. Exatamente. E ela foi, até hoje, a maior pianista brasileira. Fez carreira internacional numa época em que as mulheres... Era difícil, né? Sim. Se hoje é difícil para as mulheres, imagina naquela época. Nessa época, né? E ela fez uma carreira internacional grandiosa, né? Por isso que eu quis homenageá-la. É pouco conhecida, era uma forma de eu divulgar. E ela é de São João da Boa Vista, a mesma cidade Sua que conterrânea. Isso mesmo. Nem nada mais justo do que homenageá-la. Com certeza. Não é? E quando foi... para começar a tocar no carnaval? Foi muito interessante. Porque, assim, é um estilo totalmente diferente, né? Sim. O meu marido, percussionista, ele adora, né, formar os grupos.
E ele formou os grupos aí para o carnaval, primeiro o Calango e agora o Batucaqui. Então, eu fui tocar. A gente que é instrumentista, a gente gosta de música, né? A gente gosta de música, seja ela qual for, né? Então, eu fui para tocar e a hora que precisou de tocar na banda, e a gente vai pra banda, né? Como você é cantora da banda. A gente... E foi muito prazeroso, muito gostoso. Né? Você sabe, assim, que a minha primeira experiência no carnaval foi com vocês, né? Que legal. Porque, igual eu já falei várias vezes, eu era da igreja. Então... Carnaval pra mim não era algo assim que realmente não fazia parte do meu cotidiano, né? Mas profissionalmente foi onde eu comecei a trabalhar com vocês ali. Sim. Em 2024. Que bom, né? Que bom. Então, realmente assim, é uma experiência, porque apesar de serem músicas que estão aí na boca do povo, né? São a música de axé, que geralmente a gente canta, né? Samba, mas, né? Pra quem era acostumada, como eu, a cantar só gospel... É uma transformação, né? Tive que... Assim, não, realmente, para trabalho a gente tem que ouvir músicas que não fazem parte do nosso repertório, aprender a cantar, aprender a tocar, né? Com certeza. E começar a ver o carnaval como cultura popular. Sim. Né? Sim. É uma grande festa brasileira como cultura popular e valorizar isso, essa tradição, né? Musical e folclórica, meio folclórica, né? Porque assim, vamos falar a verdade, infelizmente as pessoas veem como algo ruim. É meio distorcido, porque Sim. a imagem que passam pra gente dos grandes centros é meio distorcido, de bagunça, né? de coisa errada. Isso, de pouca roupa. Não. Então, as pessoas às vezes têm uma ideia errada. Eu também sou da igreja, sou muito religiosa e gosto de carnaval, da parte musical, não tenho nenhum... A gente não fez nada de errado, né? A gente não fez não. nada de errado. Não, tá tudo certo. Bom... Essa foi a minha conversa, então, com a Ellen. Tá acabando, tá? A Ellen tem um compromisso, gente. A Ellen precisou mudar um horário para poder vir aqui participar dessa entrevista. É o horário da aula dela, então eu te agradeço mesmo de coração. Eu que agradeço pela lembrança, por valorizar o nosso trabalho. Com certeza, né? Com certeza. Então a gente fica muito feliz com isso. Instituição Artística Guiomar Novaes, na 15 de novembro. 501, aqui em Dracena. Quer aprender um instrumento, quer aprender a cantar. Isso aí. Quer aprender a Seja dançar de também ou não? Qualquer idade. Quer aprender a dançar também ou não? Dançar já foi. Ó, eu tenho alunas de mais de 80 anos. Então não tem idade para aprender música. Não tem mesmo. Não né? tem mesmo. Então, tá? Animem-se aí. E deixa eu só fazer uma adição aqui. Quando eu conversei com o Jorge Zanoni sobre o programa, né, como que ia ser e tal, ele deixou aberto, tá? Então, não é só para quem é musicista, tá? Para qualquer outra vertente cultural, tá aberto aqui o nosso microfone, o nosso espaço para você divulgar o seu trabalho. Então, se quiser, tô aqui. Fique atento que eu posso te mandar uma mensagem também te convidando. Então, aqui é o espaço aberto para você divulgar o seu trabalho, tá? Muito obrigada mais uma vez, Ellen. Agradeço, a gente se vê quinta-feira no ensaio do coral. Com certeza. Às 19h30, ali, ó, naquele lugarzinho ali, ó, Instituição Artística Guiomar Novaes. Isso mesmo. Top TV. Estaremos lá. Dracena, região e você na melhor TV. É top. Beijo, gente.